Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Feliz Natal para todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o teu lugar. Nós vamos para a palavra de hoje, ministrar a palavra que Deus tem para nos abençoar, para edificar a nossa vida, para alegrar o nosso coração. Amém? Como é que foi o teu Natal? Foi tudo bem? Amém. Foi uma bênção? Amém. Teve chocolate? Amém. Diminuiu a mente. Teve churrasco? Amém. Teve picanha? Amém. Opa! Aonde que eu estava então? Fui para o endereço errado? Glória a Deus. Deus abençoe. Essa semana eu estava pensando, sexta-feira, cumprimentei um irmão, desejei para ele Feliz Natal, e ele disse assim: pastor, se tiver saúde, o resto que vier tá bom. Hein? E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando, até hoje eu estava pensando sobre isso, né? A gente tendo saúde, o restante que vier tá bom, hein? Podendo estar com a família, tendo uma mesa com alimento, seja ele farto ou com falta, mas tendo é o importante, amém? O restante a gente vai vencendo, porque a nossa vida é uma vida de fases, é uma vida de tempos. A própria Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e a gente tem que saber viver esse tempo na nossa vida. É lógico que, se tratando de Natal, nós estamos a semana toda falando de Natal. Falamos na quarta, falamos na sexta, domingo passado a gente falou também. Estamos a semana toda falando porque é o nosso foco. Então não poderia ser diferente hoje, no dia de Natal, nós falarmos de Natal. Mas eu tenho um tema para essa mensagem. E o tema da minha mensagem desta noite é um novo tempo. Amém? Você pode repetir comigo? Diga assim: um novo tempo. Mais forte, com mais convicção, um novo tempo. Amém? É o que eu profetizo para a tua vida, e é o que o texto que eu vou ler vai confirmar isso, falando de Natal, falando de nascimento de Jesus, mas declarando um novo tempo na nossa vida. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, a pastora inclusive leu esse versículo como abertura. Eu fiquei ali pensando, que bom que ela já começou com esse texto, já nos dando a introdução do que nós queremos falar nesta noite, amém? Então ela leu Isaías 9, no versículo 6, e eu vou ler do 1 até o 6, que diz assim, acharam já? Diz assim, ó: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulão e de Naphtali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Versículo 2: o povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Aleluia. Tu multiplicarás a nação de Israel, o seu povo se alegrará, eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Esse texto que para nós hoje é uma confirmação de uma realidade, porque Jesus já veio a este mundo, ele já nasceu,
E o que nós comemoramos hoje, chamando de Natal, é o nascimento desse Salvador. Para nós é uma comemoração. Para nós estamos comemorando porque nós temos um Salvador. Isso já aconteceu. Para os nossos dias já aconteceu. Agora, quando ele foi escrito esse texto, e daí Isaías 9, 6 diz que nascerá um menino, aliás, ele já declara que já nasceu. Ele diz assim, pois um menino nos nasceu. Isaías faz uma declaração como que esse menino já tivesse nascido. Mas por que ele faz uma declaração e só 1000 anos depois o menino vai nascer? Porque a declaração que ele faz é uma declaração em níveis espirituais. Se você olhar biblicamente, você vai ver que esse projeto de salvação, ele já aconteceu. A Bíblia diz que ele aconteceu desde a eternidade. Esse projeto de Deus entregar o seu Filho em nosso favor, ele é um projeto espiritual que de fato, fisicamente aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, mas espiritualmente já havia acontecido. Deus já havia entregado, Deus já havia se entregado em favor do ser humano. Espiritualmente a Bíblia diz que desde a fundação do mundo. E o restante que acompanha o Velho Testamento é apenas uma indicação, é uma confirmação do que Deus já tinha feito. Então espiritualmente Jesus já havia sido sacrificado em favor das pessoas. É isso que muita gente às vezes não entende, diz assim, pastor, mas como é que as pessoas do Velho Testamento podem ser salvas em Jesus? Porque para eles isso já aconteceu, não nesse formato de Deus se formar um homem, nascer como uma criança e entregar a sua vida, mas de uma forma espiritual. Quando Abraão narrava o seu episódio de levar lá no monte o seu filho Isaque para sacrificar, uma alusão de um sacrifício humano, uma alusão do homem se sacrificando para poder ser remido, e lá ele se depara com um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Espiritualmente, quando Abraão conta essa história, o povo entende que Deus já havia feito esse sacrifício, mas não para por aí. Quando Adão e Eva estão no jardim do Éden e eles pecam, é de lá que nasce o pecado, é de lá que nós recebemos esta herança pecaminosa. Quando Adão e Eva eles pecam no jardim do Éden e depois de ter pecado eles sabiam que haveria uma consequência. E por ter ciência e consciência dessa consequência, qual que é a atitude deles? É uma atitude de se esconder, é uma atitude de medo, é uma atitude de vergonha. E eles pegam algumas folhas, eles costuram essas folhas, eles fazem uma roupa, quer dizer, pegam folhas da natureza, coisas da terra, coisas humanas, coisas terrenas, para cobrir a sua vergonha e o seu medo. Mas isso não, mesmo assim, mesmo fazendo isso, eles permanecem escondidos. E quando Deus vem falar com eles, e aqui eu acho interessante, porque nós temos uma concepção assim, Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus sonda tudo, é verdade, mas Deus não se intromete em tudo. Deus não se intromete. Deus não ficou lá vigiando para dizer assim, não, Adão, não mexe, Adão. Não, Deus ensinou Adão e Eva, mas permitiu que eles tomassem as suas próprias decisões. Deus não interfere. E depois Deus vem falar com eles. Por quê, irmãos? Porque todo ser humano, em algum momento, vai prestar conta para Deus da sua vida. É por isso que a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. O que é essa cobrança, irmãos? Não é cobrar, dizer, não, você tem que me pagar, não. É cobrança de satisfação. Eu vou ter que prestar conta. Eu vou prestar mais conta do que vocês, porque a mim foi dado mais responsabilidade, né? Eu recebi a responsabilidade de pastoreio. Mas para todo mundo um dia vai ter que prestar conta para Deus. O que a pessoa faz na face da terra, irmãos, é a decisão dela. Deus não vai interferir. Mas em algum momento Deus vai chamar
para prestar conta. Quando Deus chama Adão e Eva, eles estão escondidos. E aí Deus diz assim: Adão, por que estás escondido? E ele diz assim: eu estava comendo. Você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para comer? Adão começa a se justificar e colocar a culpa na Eva. E quando Deus chama a Eva bota a culpa na serpente. E quando Deus chama a serpente bota a culpa no diabo. E quando Deus fala com o diabo bota a culpa no ser humano. Aí Deus chama e diz assim para Adão e Eva. Deus fala para eles como a consequência. E depois Deus pega o quê? Faz roupas de pele de um animal. E aí que a Bíblia diz lá em João: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Para cobrir a vergonha de Adão e Eva, Jesus já havia sido sacrificado. Você consegue entender espiritualmente isso? Amém? Então vamos lá. O que para nós hoje é uma comemoração, para os tempos de Isaías era uma esperança. O povo vivia num tempo difícil. O povo vivia num tempo de opressão, num tempo de humilhação, num tempo de incerteza. O povo vivia num tempo de batalha. Era um tempo difícil. Então no capítulo 9 de Isaías, inspirado por Deus, ele dá uma palavra de esperança para o povo de Israel. E aí ele começa dizendo assim no versículo 1: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulão e de Naphtali será humilhada, ela será humilhada. Mas no futuro, esta Galileia de gentios, localizada junto à estrada entre Jordão e mar, se encherá de glória. No primeiro versículo, o que Deus está dizendo? O tempo de humilhação não vai durar para sempre. Amém? E como é que nós podemos aplicar a nossa vida hoje, irmãos? Às vezes a gente passa um tempo de humilhação. A gente passa um tempo de humilhação. Aquele pai que às vezes quer proporcionar o melhor para a sua família e às vezes não consegue. Hoje teve uma cena que me chamou a atenção na estrada. Nós fomos lá no Jonathan e aí estávamos retornando agora à tarde. E uma cena me chamou a atenção. Você sabe, você andando na rodovia sempre tem carro estragado na beira da estrada, né? Isso é normal. Até na ida a gente viu bastante, né? Calor, o cara não dá uma revisada lá na água, se está tudo bem, se está refrigerando legal. Infelizmente fica na estrada. Mas eu vi uma cena agora na volta que me chamou a atenção. Eu não me lembro que carro que era, mas era um carrinho bem velhinho, bem judiadinho. E estava o carrinho parado na freeway, o capuzinho do carro aberto, e um senhor, acho que um pouco mais novo do que eu talvez, estava ali, olhando no carro ali, devia ter estragado, né? E do lado dele, um filhinho pequenininho. E aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei olhando, quando passei para aquele carro, fiquei olhando e fiquei pensando. É bem provável que esse pai tirou um dia para passear com a sua família. Mas o carro não era grande coisa. Infelizmente deixou eles na estrada. E ele está ali tentando arrumar o carro e o filhinho está ali do lado. Talvez ele quisesse proporcionar o melhor para o seu filho. Levar num lugar bacana, fazer um bom passeio, um carro pelo menos que não deixasse eles na mão. Não sei, eu estou dizendo que eu acho. Pode ser que para ele está tudo bem, tirou de letra. Mas talvez para ele seja um tempo de humilhação. Assim como acontece às vezes na vida de algumas pessoas que gostariam de botar na mesa o melhor, não pode. Gostaria de entrar numa loja quando o filho bate o olho em uma coisa bacana, poder dizer assim: eu vou comprar para você. Para alguns isso é tranquilo, mas para alguns às vezes é uma humilhação. É uma humilhação. Às vezes as pessoas passam por situações constrangedoras, situações difíceis, situações de maltrato, situações de preconceito. É uma humilhação. Humilhação. E você sabe disso que a gente passa por isso. Por questão financeira a gente é humilhado. A gente passa a humilhação mesmo, né? Já imaginou você
chegar num lugar que você precisar de algo e não ter. Eu passei por uma situação, para mim foi humilhante, mas serviu como experiência. Acabou o gás em casa, alguns anos atrás. Os meninos eram tudo pequeno, tudo criança. E eu precisava comprar um gás, eu não tinha dinheiro para comprar gás. Não tinha para quem pedir, não tinha para quem chorar, não tinha nem para quem eu murmurar. Quem dirá o resto? E a pastora disse assim: você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que dar um jeito de arrumar um gás. Nós temos que fazer comida para as crianças. Você vai ter que dar um jeito. Você é o homem, você é o provedor da casa. E ela tinha razão. Eu disse: eu vou dar um jeito. Sei não o que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. E aí tinha um mercado onde eu comprava umas coisinhas de vez em quando. E eu vi que o dono do mercado era um cara legal. Falei: eu vou lá. Eu tinha 2 bujão vazios. Falei: vou oferecer um para ele, vou vender para ele um, com o outro, com o valor eu compro uma carga de gás. E eu fui lá. Aí você chega no mercado, não é um mercado muito grande, né? Tem algumas pessoas ali dentro. A gente sente vergonha, né? Eu fiquei ali zanzando lá dentro, olhando uma coisa ou outra, disfarçando, para que saísse todo mundo. Quando não tinha mais ninguém dentro do mercado, estava só o proprietário lá no caixa, eu cheguei lá. Falei: escuta, o senhor não quer comprar um casco vazio com gás, bujão? Ele falou para mim: rapaz, e disse assim: sei, mas poderia até comprar de ti, mas quanto que eu vou te pagar? Isso aí todo dia tem alguém oferecendo bujão aí. Às vezes a gente sabe que é até roubado, mas vem aí e oferece aí bem baratinho. E eu tenho, o que eu preciso eu tenho o suficiente aí. Mas por que você quer vender? E eu falei para ele: porque acabou o meu gás e eu não tenho dinheiro para comprar um gás. Aí eu tenho 2 bujão e ia vender um. Ele falou: onde tu mora? Eu falei: eu moro ali em tal lugar. Ele sempre via eu ali no mercado. Ele disse: não, vou fazer o seguinte, me dá teu endereço aí, eu vou levar um gás para tirar, e depois, na hora que você tiver dinheiro, você vem pagar. Foi legal, não foi? Mas foi uma humilhação. Foi uma humilhação. O pai não ter dinheiro para comprar um gás para fazer comida com seus filhos. E nós não estamos falando de um pai relaxado, um pai vagabundo, um pai que não trabalha, um pai que não se interessa. Não, nós estamos falando de um pai amoroso, um pai batalhador, um pai que tem amor pela família, mas não tinha o recurso para comprar. Isaías disse para aquele povo assim: ó, o tempo de humilhação não vai durar para sempre. Porque para os filhos de Deus o tempo de humilhação não dura para sempre. Você consegue entender isso? Vamos para o versículo 2. O versículo 2 diz assim: o povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. O que você entende por esse texto? Quem que anda numa escuridão? Quem que anda em terra de trevas? É aqueles que vivem um tempo de incerteza. Sabe aquele tempo de incerteza, irmãos? Não sei o que vai acontecer, não sei o que Deus vai fazer, não sei que porta que Ele vai abrir. Sabe aquele tempo de incerteza? Aquela pessoa que deita à noite para dormir, coloca a cabeça no travesseiro e a sua vida começa a passar pela sua mente, e o que mais vem na sua mente é um ponto de interrogação: o que vai ser da minha vida amanhã? O tempo da incerteza. Isaías está dizendo para aquele povo: o tempo da incerteza vai passar. Porque vai passar. Hoje você pode estar vivendo um tempo de humilhação e talvez um tempo de incerteza, porque você não sabe do amanhã. Você não sabe o que o médico vai dizer para você, você não sabe o que o exame vai apresentar para você. É uma interrogação, é uma incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer. Isaías está dizendo para aquele povo assim: quem anda na incerteza, sem saber para que rumo ir, para onde ir, o que fazer, esse tempo da incerteza vai passar. Em nome de Jesus. Vamos para o versículo 3. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. O tempo da colheita vai chegar. E quem planta, a Bíblia diz que quem planta colhe. Talvez você está vivendo hoje um tempo de plantio. E plantio assim, sem cessar, plantio com abundância, plantio com fartura. Talvez você tenha plantado semente boa, em terra boa, e você tem insistido em plantar, e dizer: pastor, mas eu planto e não colho, pastor, o que eu tenho plantado eu não tenho colhido.
Talvez você está se preparando para fazer um projeto de vida, você está preparando a melhor semente que você tem para plantar, mas você talvez está vivendo o tempo da incerteza e diante do plantio está dizendo, mas como é que eu posso plantar tanto se eu tenho colhido tão pouco? E eu digo para você que o profeta Isaías estava dizendo para aquele povo o seguinte: o tempo da colheita vai chegar. O tempo da colheita vai chegar. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Olha só, está lá em 2 Coríntios 9,6. A Bíblia diz que Deus não se zomba. Não dá para zombar de Deus, não dá para menosprezar Deus e achar que a colheita não vai chegar. Porque lá no mesmo texto diz assim: aquilo que o homem ceifar, isso ele vai colher. Isaías profeticamente está dizendo para aquele povo assim: vocês ainda vão se alegrar com o tempo da colheita. O tempo da colheita. Quando a gente está plantando, irmãos, e não está colhendo, a gente é meio desmotivado a plantar. Ah, pastor, eu até ia plantar aqui um hectare a mais, mas está bem longe, o negócio não está dando nada nessa terra aqui, acho que não vou plantar. A gente é desmotivado a plantar quando não está colhendo, mas eu tenho que ter ânimo e convicção que essa palavra, tenho que acreditar nessa palavra profética, que o tempo da colheita vai chegar na minha vida em nome de Jesus. Amém? Vamos para o versículo 4. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. O tempo de opressão vai acabar. Talvez você está terminando 2022 um pouco oprimido. Parece, você sabe o que é opressão, irmãos? Imaginem uma cana passando pelo engenho. É isso que é opressão. Quando a pessoa é esmagada, ela é moída, ela é prensada, ela é apertada. O tempo de opressão, talvez você está passando esse tempo de opressão. Esse tempo que as coisas têm te apertado, têm te moído. As coisas têm se levantado contra você de uma forma tão violenta e tão forte, que essa é a sensação que você tem. Pastor, eu estou moído. Esses dias eu ouvi uma expressão interessante, alguém diz assim: eu estou me sentindo a última bolachinha do pacote. Aí a outra pessoa disse: então você está se achando? Eu falei: não, eu estou moído. A última bolachinha do pacote é aquela moída, né? Aquela toda quebrada. Ele disse: não, eu estou moído, eu estou esmagado. Porque a opressão tem sido tanta na minha vida, é tanta pressão, é tanto aperto que está me moendo, está me quebrando. Mas assim como Isaías profetizou para aquele povo, eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus, que o tempo da opressão vai acabar. Vai acabar em nome de Jesus. Amém? Vamos para o versículo 5. Esse versículo é interessante. Olha o que ele diz assim, ó: as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Quando que o guerreiro queima a sua bota e a sua roupa, irmãos? Quando a batalha acaba. O tempo de batalha já acabou. Você consegue ver isso? Isaías está dizendo para aquele povo, espiritualmente ele está dizendo para aquele povo: recobrem um ânimo, porque o tempo de batalha acabou. O tempo da batalha acabou. A nossa vida, irmãos, às vezes é um tempo que é de mais batalha do que qualquer outra coisa. É guerra daqui, é guerra de lá. E não te engane, irmãos, não te engane que achar que no mundo espiritual não existe uma batalha sendo travada todos os dias. Todos os dias. Como é que a gente vence uma batalha, irmãos? Eu achei interessante a guerra que está acontecendo. Interessante não, acho que nem dá para usar esse termo interessante. Interessante é o que aconteceu, porque a guerra em si é uma tragédia, né, irmãos? A guerra não traz nada de bom. Quem acha, mas é importante, necessário, não é importante. O ser humano está morrendo, não é importante. Mas eu achei uma coisa interessante na batalha. Eu acho que o mundo todo ele presenciou isso. E eu acho que a Rússia achou que ia entrar lá na Ucrânia, ia bater o pé, e a Ucrânia ia bater e retirada. E eles encontraram o povo destemido. E a Ucrânia foi estrategista. A Rússia entrou. Você já imaginou uma nação entra num país e toma uma cidade?
Eles tomaram uma das cidades mais importantes daquela província da Ucrânia. Se instalaram lá e ficaram lá de boa. E aí estão bombardeando a Ucrânia, estão lutando contra a Ucrânia e tal. E a Ucrânia, em alguns pontos, parece que foi ficando fraca e a Rússia não, estamos dominando tudo. E eles foram se preparando e atacaram o exército naquela cidade e fizeram isso retirar. Irmãos, a Rússia teve que botar o rabino no meio das pernas e sair da cidade. E a Ucrânia foi lá e tomou conta de novo da cidade. Então, uma cidade destruída, uma cidade arrasada. Mas foi uma derrota tão terrível que um dos generais do exército da Rússia teve que renunciar, porque ele perdeu num lugar que praticamente já não havia mais possibilidade de perder, porque eles haviam se estabelecido na cidade. Mas o Ucrânia usou uma estratégia tão poderosa para ir para lá. Tem tempo na nossa vida, irmãos, que é tempo de batalha. Não tem o que fazer. O inimigo está nos atacando, o inimigo está tentando ganhar território no nosso território, ganhando espaço no nosso território. O que você vai fazer? Quando você enfrenta uma batalha, o que você faz? Você recua, você entrega para o inimigo, você se acovarda, ou você mostra que você é um guerreiro destemido e se posiciona e diz assim: não, eu não vou abrir mão da minha vida, não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão das minhas finanças, não vou abrir mão do que Deus me deu, eu vou me posicionar nessa batalha e eu não vou desistir dela. Em tempo de batalha, a gente tem que batalhar. Tem que batalhar. Mas o tempo de batalha também um dia termina. Porque tem um dia que o inimigo que tentou nos atacar vai ter que fazer que nem a Rússia, vai ter que sair do nosso território. Em nome de Jesus. Você consegue crer nisso? Pode ser que você foi pego, desapercebido. Pode ser que o inimigo se preparou muito para te atacar, conseguiu dominar um território, parte do teu território. Você teve que dar uma recuada, mas recobrou o ânimo e disse assim: não, vou voltar para lá e vou tomar de volta o que é meu. Talvez o teu tempo de batalha é pelo teu casamento, talvez o teu tempo de batalha é pela tua saúde, talvez o teu tempo de batalha é pela tua vida financeira, talvez pela tua profissão, pela tua empresa, pelo ramo que você trabalha. Eu não sei qual é o campo de batalha, eu não sei pelo que você mais tem batalhado. Tempo de batalha é tempo de batalha. E não se engane com uma coisa, irmãos, que todo mundo vai guerrear com você, que nem todos vão. Não te engane. Ah, pastor, mas se a minha família me ajudasse. Irmão, não fique esperando pela tua família. Se você identificou o que é um tempo de batalha, vai para a batalha. Hoje o soldado despreparado na batalha é algo para o inimigo. Não vá despreparado para a batalha. Soldado desapercebido, não sabe para que lado vai, pisa numa mina, pum. Soldado que não se preparou, não treinou, pega um fuzil na mão, pá, leva um tiro, cai morto. Se prepara. Se prepara, diga: não, eu vou me preparar e eu vou contra-atacar esse inimigo que conseguiu ganhar um espacinho do meu território. Não se acovarde, irmão, não vira as costas. Não se acovarde. Se prepara. Não perca o culto de Santa Ceia. Primeiro culto de Santa Ceia 2023. Nós vamos traçar uma estratégia de batalha aqui, muito forte. Aí você quiser, você faz parte, você vai preparar para essa batalha, em nome de Jesus, amém? Para encerrar, no versículo 6, quando chegou no versículo 6, o profeta, inspirado por Deus, ele disse assim: tudo que está escrito nos 5 versículos, eu resumo de uma maneira. Pois um menino já nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os 5 versículos se resumem a este menino que nós conhecemos como Jesus Cristo. Ele nasceu para nos dar essa esperança.
E você que está aqui nesta noite, você não está comemorando um tempo de derrota, você está comemorando um tempo de vitória. Aleluia! É por isso que eu quero profetizar na tua vida, que você vai viver um novo tempo. Em nome de Jesus. Se coloque bem. Um novo tempo.